Bom dia, hoje é 13 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Vocês já pararam para pensar no estresse que eu passo para ter que pensar em piadocas criativas para falar de notícia todo santo dia? Confesso que não é fácil, então por isso eu elegi quinta-feira, às vezes também sexta-feira, como meu dia do mau humor. Hoje eu estou reclamando, tal qual a Light, a concessionária de energia elétrica, reclamou para a ANEEL, a agência reguladora do setor, sobre a segurança pública do Rio de Janeiro. A companhia conseguiu nesta quarta-feira uma liminar que suspendeu o pagamento de todas as suas dívidas financeiras por 30 dias, no movimento que, segundo o juiz Luiz Alberto Carvalho Alves, visa dar tempo à empresa para renegociar com os credores sem deixar de prestar serviços aos cariocas e moradores de outras cidades fluminenses. Mas o que é que segurança pública tem a ver com isso? Muita coisa. Assim como vejam vocês, a Americanas também tem muito a ver com este caso. Pois eu chamei a nossa querida repórter Juliana Estigarribia para nos contar sobre o que está se passando com a Light. A Juliana já está batendo carteirinha aqui no podcast, mais uma participação dela e ela vai poder pedir música. Vamos lá! Bom, antes de começar a conversa com a Ju, deixa eu dar uma introdução aqui nessa história da Light. A Light é uma empresa que fornece energia elétrica para quase todo o estado do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, a empresa entrou com pedido de liminar na justiça para suspensão temporária de cobranças de dívidas, além da instauração de procedimento de mediação coletiva com credores financeiros. Segundo apurou a Bloomberg Linha, leia-se a Ju, houve uma rápida deterioração do cenário de negociações com credores. E, para fontes familiarizadas com o assunto, a medida sinaliza uma preparação para um pedido de recuperação judicial, a exemplo do que aconteceu com a Americanas, olha lá aí, e com a Oi. Segundo o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a medida cautelar é a mais adequada neste momento para permitir e viabilizar a readequação e equalização das obrigações, inclusive por meio de negociações coletivas. Ou seja, estamos ferrados, não temos como pagar as nossas dívidas neste momento, então precisamos renegociar. Conforme antecipou a Bloomberg Linha no fim de março, leia-se novamente a Ju, a situação financeira vinha se agravando para a Light, em meio a duras negociações com credores, que colocam a renovação da concessão de distribuição no estado do Rio de Janeiro como condição para renegociar as dívidas. E veja que a Light está pedindo um alívio nas regras de concessão por se considerar um caso único no Brasil em meio à dificuldade que tem em fazer parte das cobranças em regiões controladas pelo tráfico e pela milícia no Rio de Janeiro. Saca só meu papo com a Ju. Depois de muitas especulações no mercado, inclusive sobre a possibilidade de devolução da concessão, a Light começou a ter conversas com a agência reguladora e para a renovação da concessão com condições especiais, porque a situação da Light no Rio de Janeiro é bem específica, né? Tem questão de segurança pública, tem um nível de perda muito grande, então o intuito da Light é negociar uma renovação da concessão com alguns pontos diferenciados em relação às outras, porque tem uma situação muito específica por lá. O que eles dizem é que é muito difícil, tem lugares que a empresa não consegue fazer manutenção, não consegue fazer cobrança, os chamados gatos, né? E aí tem atuação, até algumas fontes dizem, atuação de milícias, que não permitem que a empresa faça essa manutenção, essa medição da energia. E aí acaba que ela tem muitas perdas, ela tem muitos desperdícios, ela entrega e não consegue receber por esse serviço que ela prestou, justamente pelas denúncias de milícias atuando, impedindo que ela faça esse serviço lá no Rio de Janeiro. Então, esse é um problema que também acabou sendo uma justificativa da empresa, não só para essas renegociações com o regulador, como para essa medida cautelar, dizendo que ela tem um problema muito grave e que ela não consegue resolver enquanto ela não fizer a renegociação de dívida e com o regulador. Com essa questão das perdas e com a questão da Americanas, que atrapalhou o crédito no país, está muito difícil de renegociar essas dívidas com os credores. E o fato de que não se sabe em que termos a concessão vai ser renovada, se ela vai ter condições melhores para renovar, os bancos e os credores financeiros, eles não estão dispostos a renegociar essas dívidas enquanto não tiver um sinal da agência reguladora de que vai ter uma renovação em melhores condições.
E falando nela, nossa querida Americanas, o Itaú confirmou que as ações judiciais contra a empresa estão suspensas. A medida era uma condição da varejista para fechar um acordo com os bancos credores e avançar no processo de recuperação judicial em curso desde janeiro. Na noite dessa terça-feira, a Americanas comunicou, sem fornecer nomes, que alguns dos seus credores financeiros concordaram em suspender temporariamente as suas disputas judiciais em curso, de forma a permitir que as partes envolvidas foquem os seus esforços na negociação de um plano de recuperação judicial que seja aceitável para a maior parte dos credores da companhia. Seria este o início de uma paz nunca antes vista na humanidade? Lembrando que o CEO do Itaú, Milton Maluhy Filho, chegou a falar em fevereiro que o caso era sim de fraude. Pois bem, agora que o cessar-fogo está combinado, a Americanas acrescentou esperar que durante esse período as negociações culminem em um plano que conte com o apoio da maior parcela possível dos credores e que possa ser submetido a uma Assembleia Geral de Credores dentro do prazo estabelecido pela legislação. Parece tudo lindo, né? Americanas e bancos, sentados embaixo de uma árvore, eu nunca soube que música era essa. No dia 3 de abril, a varejista havia oficializado a proposta de capitalização de 12 bilhões de reais, um valor abaixo dos 15 bilhões de reais que alguns bancos falavam no começo da crise da descoberta do rombo contábil. No dia 9 de janeiro, o Itaú tinha ingressado na justiça pedindo que a varejista informasse o destino dos recursos que estavam sob a custódia do banco e que foram liquidados antes do pedido de recuperação judicial. O Itaú tem 2,9 bilhões de reais a receber e fez uma provisão para cobrir 100% da exposição ao calote no balanço do quarto trimestre. Isso significa que, no caso de um acordo com Americanas, o banco vai reaver um dinheiro que ele já tinha reservado como perda no resultado financeiro de 2022. Além do Itaú, o Santander Brasil também suspendeu as suas ações judiciais contra Americanas, segundo uma reportagem da CNN Brasil. O Santander não comentou o assunto com a Bloomberg Linha. E você se desesperando aí porque brigou com o seu crush. Viu só? Tudo passa. Até os bancos estão de boa, contanto que a Americanas pague tudo bonitinho lá no final, né? Toque, toque. Não é uma piada de bater na porta. É o jeito que a minha mãe chama toque-toque. Ela chama de toque-toque. Ela também chama o TikTok de toque-toque. O que rolou uma baita confusão lá em casa no dia em que eu contei que eu iria para a Copa do Mundo patrocinada pelo TikTok. Como eu falei toque-toque para entrar na linguagem da minha mãe, ela entendeu toque-toque e ficou uns bons minutos em silêncio se perguntando por que raios a toque-toque iria mandar alguém para a Copa do Mundo. Não só eles não mandaram, como também não teriam como, já que tão mal das pernas. A empresa decidiu acelerar o fechamento de lojas deficitárias ou com menor margem para reduzir custos, enquanto busca a renegociação com credores de uma dívida estimada pelo mercado de 600 milhões de reais. Os resultados relativos ao ano fechado de 2022 ainda não foram divulgados. Depois do encerramento das atividades da concorrente Etna no ano passado, com modelo semelhante com foco em lojas físicas, o setor vive o seu momento mais desafiador desde o início da pandemia, com queda nas vendas segundo fontes ouvidas pela Bloomberg Linha. Na terça-feira, a Tokstok, que tem a SPX Capital como acionista controladora depois que essa adquiriu os negócios de private equity da Carlyle no Brasil, confirmou a decisão de fechamento de 2 lojas, 2 em Fortaleza, no Ceará. Outra unidade em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também vai fechar as portas, segundo apurou a Bloomberg Linha. Com toda a isenção jornalística que me é característica, essa notícia me abala profundamente, pois um dos meus momentos mais terapêuticos é passear pela TokTok analisando produtos que eu não vou comprar. É que nem o fechamento da Saraiva ou da Fnac, varejistas que também decidiram fechar suas lojas físicas, com a segunda até saindo do Brasil. Tudo que é bom dura tão pouco, já diria Dilcinho, grande cantor de pagode. A TokStok contratou em fevereiro a consultoria especializada Álvares e Marçal para uma reestruturação financeira, e a alternativa de um pedido de recuperação judicial tá na mesa, segundo uma pessoa a par do assunto, que pediu anonimato, pois as discussões são privadas. Segundo outra fonte, que conversou com meu grande amigo e repórter Sérgio Ripardo, o objetivo fundamental da reestruturação é melhorar as margens e voltar a gerar caixa, ao mesmo tempo em que a empresa busca renegociar a dívida concentrada em 4 bancos e com vencimento de curto e médio prazo. A empresa tem conseguido manter as receitas que fecharam o ano passado acima de R$1 bilhão, mas há dificuldades para gerar caixa. Procurada pelo meu grande amigo Sérgio, a TokStok disse que não vai se pronunciar, apenas confirmou o encerramento de 2 lojas em Fortaleza. A SPX, acionista controladora da empresa, não respondeu ao pedido de comentário. Epa! O homem falou. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse a investidores que ficou encorajado pela inflação abaixo do esperado divulgada essa semana,
mas que a autoridade monetária quer ver uma tendência de queda antes de alterar o curso da política monetária. Isso de acordo com 3 pessoas familiarizadas com as conversas ouvidas pela Bloomberg News. Vejam vocês que a inflação anual brasileira atingiu 4,65% em março, abaixo da estimativa mediana de 4,71%. Mas o BC está esperando que as expectativas de inflação de longo prazo caiam antes de começar a aliviar as taxas de juros, segundo Campos Neto em um evento realizado na quarta-feira pela XP Investimentos, de acordo com os presentes que pediu no anonimato para discutir a sua apresentação. Um porta-voz do Banco Central não quis comentar o assunto. Vamos ficar por aqui, porque esse episódio já ficou bem grandinho. Não esqueça de se inscrever, de mandar o podcast para sua família, para os amigos, para o seu cachorro, para todo mundo. E nos vemos amanhã. Ou ouvimos. No caso, vocês me ouvem. Beijos!